Queridos, queria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4. Nós começamos há um tempo atrás a estudar essa carta. Mais precisamente, começamos a estudar quais são as provas que João levantou nessa sua carta para aferir ou para averiguar a nossa salvação. Nós sabemos que a principal tese de João nessa primeira carta é uma só, capítulo 5, versículo 13, demonstrar que somos salvos. Esse é o objetivo da primeira carta de João. E para isso ele levanta então as suas três provas, as suas três teses, né? A primeira delas, era a prova doutrinária, a prova da fé. Nós a vimos alguns domingos atrás. Em resumo, ela é a seguinte: João, ao longo da sua carta, ele vai detalhar uma pergunta: você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que Jesus veio em carne a este mundo? Essa é a primeira prova e é a mais importante. Porque se eu não creio em Cristo, eu automaticamente jamais vou conseguir executar as outras. Mas hoje nós vamos tratar da segunda prova, ao que os estudiosos chamam de a prova social. 1 João capítulo 4, versículos de número 7 e 8. Diz assim o texto sagrado: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Qual é a prova social que João elabora na sua carta? Amor. Quem é salvo, ama. Quem é salvo, experimenta o amor. O amor de quem? De Deus. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre essa prova, sobre esse negócio chamado amor. E eu não sei se você sabe, mas nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas que nada define mais um cristão nesse mundo do que o amor. O amor é a identidade perfeita para o cristão. E João ele vai usar essa realidade para aferir a nossa salvação. Hoje nós vamos colocar o plumo do amor nas nossas vidas para vermos se a nossa salvação está de acordo com a palavra de Deus ou se enganamos a nós mesmos. Mas eu queria ilustrar para você a realidade do amor na vida do crente. E para isso eu quero contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás, lá no século III. Eu não sei se você sabe, mas no século III o mundo foi completamente invadido, vamos dizer assim, por várias pragas. Entre elas, uma chamada de peste negra. E dizem os historiadores que durante a peste negra, 1/3 de todos os habitantes do planeta morreram. Cerca naquela época de 25 milhões de pessoas. Aí você pode dizer assim: pastor, o que isso tem a ver com o amor do cristão? Vou lhe explicar. Não existia cura para essa doença. E como ela começou a se espalhar rapidamente, as pessoas começavam a ter atitudes desumanas. Como assim, pastor? Uma família que tinha alguém que adquiria essa doença, acabava levando esse doente para fora das suas casas e o abandonando, para que o restante da família não fosse infectado e morresse todo mundo. Muitas cidades naquela época que eram construídas ao redor de muros, que eram muradas, foram abandonadas, porque a peste se alastrava com muita facilidade. Então os moradores que eram sãos fugiam, deixando os doentes para morrerem à míngua nas ruas e nas casas, largados nos leitos sem conseguirem caminhar. O que os cristãos faziam? Os cristãos, em sua maioria, não fugiam das cidades.
eles iam pelas ruas das cidades e recolhiam as pessoas que eram largadas, abandonadas nas ruas, levavam para suas próprias casas e tratavam desses desconhecidos, mesmo sabendo que aquilo significava muitas vezes uma sentença de morte para eles mesmos. Dentro dessas cidades onde a morte reinava, os cristãos eram um facho de luz de esperança. Eles pegavam essas pessoas moribundas, cuidavam, tratavam, davam o que fosse possível para amenizar a dor dessas pessoas. E muitos desses cristãos morreram porque foram contaminados por essas pessoas desconhecidas que eles queriam ajudar. E essa atitude cristã levou os historiadores a afirmarem que uma das coisas principais que existia no cristianismo e não existia em nenhuma outra religião do universo era que os cristãos amavam ao ponto de amar mais o outro do que a si mesmo. Amavam com tanta veemência, com tanta verdade, com tanta realidade, que eram capazes de dar a sua própria vida para que desconhecidos pudessem viver. Esse é o amor que João está usando na sua carta para alinhar a salvação dos seus fiéis. Nada nesse mundo identifica mais um cristão do que o amor. Nós somos chamados a sermos instrumentos do amor. Não o amor próprio, mas o amor por Deus, pelos irmãos e pelo próximo. O amor é tão realidade na vida do cristão, que quando Jesus foi perguntado sobre qual seria o maior mandamento que existe na Bíblia, ele citou 2: amar a Deus e amar o próximo. Sem amor não há salvação. Sem vivenciar, sem experimentar, sem externar o amor, não há vida eterna. Porque nós somos filhos do amor e por isso expressamos amor. Não há nada que identifique melhor um filho de Deus do que o amor. Mas João trabalha vários aspectos na sua carta sobre isso. E eu gostaria de aprender algumas coisas com João sobre o amor, para confrontar a nossa vida. E para ver se a nossa vida está no plumo da salvação de Deus, ou se temos andado por direções erradas. Vamos aprender pelo menos 4 lições. Primeira delas, 1 João capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. O amor não procede de nenhum fator externo, é uma escolha que não leva em conta a recompensa. O amor não procede ou não depende de nenhum fator externo, é uma escolha que não leva em conta a recompensa. Olha o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. O que os seres humanos tinham para oferecer a Deus quando Jesus veio à Terra? Nada. O que eu e você temos para oferecer a Deus em troca do seu amor? Nada. O que as futuras gerações terão para oferecer a Deus em troca do amor de Deus? Nada. Qual foi o pagamento que Jesus recebeu por amar a humanidade? A cruz. A
primeira lição que nós vamos aprender do amor é isso. O amor não depende de fator externo. Ele é uma escolha pessoal que não leva em conta as possíveis recompensas. Se Jesus tivesse feito uma conta e dito assim: bom, eu vou à terra e vou amar o povo, e o povo vai me amar, e eles vão gostar de mim, e vão fazer o que eu quero. Ou se Jesus tivesse pensado o seguinte: bom, eu vou à terra, mas eu só morro na cruz se o povo, depois que eu morrer na cruz, nunca mais pecar, porque daí valeu a pena o meu sacrifício, aí valeu a pena o meu amor. Não teria vindo, nem na primeira nem na segunda opção, de jeito nenhum. O amor verdadeiro não leva em conta a recompensa. O amor verdadeiro não depende de fator externo, ele é uma decisão exclusiva e individual. Deus decidiu nos amar, e por isso enviou Jesus. João 3,16 diz: Deus amou o mundo, então enviou Jesus. O texto não diz que o mundo merecia o amor de Deus. O texto não diz que Deus amou o mundo porque os homens eram bons. O texto não diz que Deus amou o mundo porque depois do seu amor os homens iam parar de pecar. Nada disso. O texto só diz que Deus amou o mundo. Simples assim, sem nada em troca. Porque não há o que podemos trocar pelo amor de Deus. Não há nada em nós, nem no que podemos construir ou fazer, que valha 1 grama sequer do amor de Deus. Ele simplesmente escolheu nos amar. E é essa forma que nós precisamos agir com os nossos irmãos e os nossos semelhantes. Às vezes nós confundimos o verdadeiro amor com sentimento, e aí nós fazemos uma confusão tremenda. Vocês acham que Jesus estava feliz quando estava pendurado na cruz? Vocês acham que Jesus deu risada quando o chicote estalou no lombo e disse assim: bah, que tarde abençoada? Não. Vocês acham que Jesus estava nos amando quando estava apanhando e pendurado na cruz? Sim, porque senão ele não teria ficado lá. Mas o amor verdadeiro, ele ultrapassa e muito os sentimentos. É uma escolha. Eu preciso escolher amar você com os seus defeitos e com os seus talentos. E essa é a primeira aperto de parafuso que João dá. João diz assim: olha, quem é salvo ama, independente da recompensa. Quem é salvo ama, simplesmente porque ama. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos trazer essa realidade para nós. Será que temos amado os nossos irmãos verdadeiramente? Ou será que amamos aqueles que nos recompensam? A verdade é uma só. Se nós amamos apenas por recompensa, não é amor que sentimos. Somos sim egoístas. Porque se nós amamos por recompensa, nós nunca poderemos e conseguiremos amar um inimigo. E o Senhor Jesus nos disse que nós devemos amar aqueles que nos perseguem, orar por eles. Deus ama, nós amamos. E o amor, ele é uma escolha que não leva em conta o resultado. Pastor, mas eu não posso amar o fulano, ele me ofende. Pastor, eu não posso amar o fulano, ele nunca fez nada de bom para mim. Irmão, nós sempre ofendemos a Deus. Irmão, nós nunca fizemos nada de bom para o Senhor, e Ele nos ama. E todos os dias Ele nos ama. Ele escolheu nos amar, e Ele nos ama. Então sim, com o auxílio de Deus, nós podemos amar os outros, ainda que sejam aquelas pedrinhas no sapato. Nós podemos amar.
Mas o mais interessante sobre esse amor maravilhoso de Deus é que ele se manifesta nos momentos em que a gente menos merece. Menos merece. Quando as coisas estão todas maravilhosamente bem, parece que nós nem percebemos o amor de Deus. Mas quando nós estamos com uma vida destroçada, parece que Deus faz questão de vir até nós e dizer assim: Cristiano, quer um abraço? Eu amo você. Eu amo você. E eu lembro que isso vividamente aconteceu na minha história. Quando eu era jovem, adolescente jovem, vivia aquela vida sem vergonha, sabe, por algum tempo. E aprontava demais, matava na igreja e aprontava demais. E uma vez eu havia feito umas coisas assim muito erradas. E eu lá bem bonzão, sem vergonha, cara de pau, na igreja. E o Espírito Santo começou a pesar no meu coração a realidade do pecado. E eu comecei a ficar tremendamente envergonhado. E aquela semana inteira o Espírito Santo começou a pesar o pecado no meu coração e eu fiquei tremendamente envergonhado. Num belo dia, quando eu estava trabalhando, meu coração começou a ficar apertado demais. E o Senhor falou comigo, ele disse assim: vamos resolver, meu filho? Vamos resolver? E aquele momento me veio toda a vergonha do pecado. E naquele momento me veio todo o peso do pecado. E a única coisa que eu queria era não estar diante de Deus. Porque eu tinha vergonha e medo. Eu tinha receio, vergonha pelo que eu tinha feito. Mas naquele momento, foi um dos momentos da minha vida onde mais eu senti o amor de Deus. Foi o momento onde mais eu senti a mão de Deus e o afago de Deus cuidando da minha história. Por quê, pastor? Simples. Porque o amor é uma escolha, ele não leva em conta os resultados, a recompensa. Lembro de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes na cara dura. Quando Jesus ressuscita e vai até Pedro, o que Jesus faz? Uma janta. Eu fico impressionado com essa história. Pedro está pescando e Jesus está na praia fazendo comida. E quando Pedro chega, o que tem na praia? Acusação. Tem uma janta quente, um lugar na fogueira e perdão. Amor. Amor. Deus nos ama. Por isso nós precisamos amar. Como? Decida amar. Escolha amar. Não se preocupe com o que é resultado ou com o que você vai receber. O amor não leva em conta o que você recebe. O amor é entrega, não é recebimento. Segunda verdade que João me ensina sobre o amor, no contexto geral desse texto, o amor é o grande combustível para a transformação. Quando uma pessoa encontra o amor de Deus, esta é completamente transformada. Não há absolutamente nada na terra ou fora dela que possa impedir essa realidade. O amor é o maior combustível que nos movimenta a uma vida nova e plena junto ao Senhor Jesus. Quando nós somos confrontados com o amor de Deus, tudo o resto na nossa vida perde sentido. E nós somos levados a uma transformação completa da nossa história, porque o amor de Deus nos motiva a vivermos de forma diferente. Quando nós descobrimos que Deus nos ama e que Jesus morreu por nós, é tudo que nós precisamos para mudar a forma como vivemos. Mas enquanto esse amor não penetra o nosso coração, nós damos cabeçada. Porque nos falta aquilo que nos impulsiona verdadeiramente, que é o amor de Deus. Quando o amor de Deus toca no coração de alguém, essa pessoa não tem dificuldade nenhuma em abandonar pecado, em abandonar vícios, em pedir perdão, em restaurar sua história, em andar por caminhos corretos, segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ela está preenchida pelo amor que satisfaz a vida. Nada satisfaz mais um homem do que ser preenchido pelo amor de Deus.
É isso que Davi fala, quando lá no Salmo 23, versículo 1, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Claro que não. Se o amor de Deus está em mim, o que é que pode me faltar? Nada, absolutamente nada. Quando eu sou preenchido pelo amor de Deus, quando eu sinto o amor de Deus fluindo por mim, quando o Espírito de Deus toca verdadeiramente no meu coração, eu tenho tudo o que eu preciso para ser diferente, para olhar a vida diferente e para viver diferente. Porque esse amor me impulsiona a ir para frente, esse amor me impulsiona às mudanças, esse amor me sustenta na nova realidade de vida. Não há nada mais poderoso para que alguém mude a sua história do que o amor. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme Prova de Fogo. Aquele filme ilustra muito bem isso. Um casal completamente com o casamento destruído, a ponto de se separar. O marido recebe de presente um livro. E nesse livro existe uma série de desafios que ele precisava cumprir para demonstrar amor pela sua esposa, sem esperar nada em troca. Não que ela merecesse ou que deixasse de merecer. Ele simplesmente tinha que cumprir esses desafios para que ela se sentisse amada. E esse rapaz então, ele começa a fazer isso. Dia após dia ele começa a mudar a sua atitude em relação à sua esposa. E ele começa a semear amor no coração daquela mulher. E ele vai semeando semana após semana, através de atitudes, amor na vida daquela mulher. E ao final da história, aquela mulher está transformada, mas aquele homem está completamente transformado. E o casamento é restaurado por inteiro. O amor é o melhor combustível para a mudança. Você quer mudar? Ame. Você quer que alguém mude? Ame. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente quer que os outros mudem, e para nós ajudarmos na mudança, nós acusamos. Nós brigamos, nós falamos, nós jogamos na cara, nós xingamos, nós batemos, porque tem que mudar, porque é isso, porque é aquilo. E qual é o resultado? Fica pior, as coisas ficam piores. Por quê? Porque o que muda as pessoas não são acusações, não são apontamentos de dedos, mas são experimentos de amor. Quando alguém se sente amado verdadeiramente, essa pessoa tem forças para mudar a sua história. Quer que alguém mude? Ame. Pastor, mas não merece. Não significa que você não pode amar. Quem falou que para amar alguém tem que ter merecimento? Quer que alguém mude? Ame. Semeie amor no coração da pessoa que você quer que mude. Semeie amor, para que essa pessoa venha ter condição de mudança. Porque foi assim que Deus fez comigo e com você. Às vezes nós não percebemos, mas ao longo do nosso processo de conversão, Deus usou centenas de pessoas para semearem amor no nosso coração. Às vezes era um abraço, quando chegava na igreja com o coração arrebentado, e alguém vinha e abraçava, e dizia: que bom que você veio. Deus está semeando amor. Às vezes era uma mensagem que recebia à noite: estou orando por você. Era Deus semeando amor no seu coração, para que você tivesse condição de mudar. Às vezes era alguém que você nem imaginou que seria possível, mas que gastou tempo orando por você, clamando diante de Deus: Senhor, toca o coração do fulano. Era Deus semeando amor no seu coração. Porque não há nada mais poderoso que faça os homens mudarem do que serem amados. Se quer que alguém mude, ame essa pessoa. Ame, semeie amor no coração dessa pessoa. Com atitudes, com orações, com palavras, semeie amor. Todos nós sabemos dos nossos erros, todos nós.
Eles ficam martelando na nossa mente, dia após dia: você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Mas todos nós precisamos ouvir: eu amo você. Isso muda a nossa história. É isso que Deus faz conosco. Ele semeia amor no nosso coração, para que nós tenhamos condição de vencer. Foi isso que Jesus fez com Pedro na beira daquela praia. Pedro não precisava de acusações, ele sabia que havia errado. Pedro precisava de um ombro que lhe desse forças para seguir em frente. E Jesus estendeu-lhe a mão. Deus semeia amor em nossos corações. Nós precisamos ser semeadores de amor no coração daqueles que estão próximos de nós, para que eles também tenham condição de mudar. Terceira lição que João me ensina, versículo 7 do capítulo 4 e versículo 12. O amor nos traz a certeza da presença de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora olha o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Esse talvez seja o grande ponto que João quer chegar, aonde ele afirma categoricamente: se o amor de Deus está em você, Deus está em você. Se você ama, Deus está em você. Se você ama, se o amor de Deus está em você, você está em Deus. Tem um comentarista bíblico que ele diz um negócio extraordinário, que ele diz assim: o amor de Deus é como o vento, ninguém consegue ver, mas é possível sentir. É possível sentir. Nós não conseguimos ver o amor de Deus, mas nós conseguimos sentir o amor de Deus. E quando nós sentimos o amor de Deus, nós estamos sentindo um próprio Deus, porque no versículo 8, João afirma: Deus é amor. Quando sentirmos o amor de Deus, estamos sentindo o próprio Deus. Eu posso não ver, mas eu sinto. É como o vento. Se Deus é amor e esse amor é realidade em meu coração, sim, eu posso descansar na minha salvação. Eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer comigo quando os meus olhos se fecharem nessa terra. Tem um sujeito que entende muito de Bíblia, chamado William Barclay, que ele, comentando e meditando sobre esses versículos, ele diz assim: só mediante o conhecimento de Deus aprendemos a amar, e é só no exercício do amor que conhecemos a Deus. Quando Deus habita em nossa vida, aprendemos a amar, e quando amamos, aproximamo-nos ainda mais e mais de Deus. O amor provém de Deus e nos leva para Deus. Quanto mais você amar as pessoas, mais próximo de Deus você estará. Quanto mais você semear e expressar amor pelos outros, mais você sentirá o amor de Deus fluir em você. Porque Deus é a fonte primária do amor verdadeiro. É preciso amar para conhecer a Deus, é preciso amar para viver com Deus, é preciso amar para ser salvo. Quando nós amamos, Deus permanece em nós e nós permanecemos nele. Mas quando não há amor em nós, não há Deus em nós. Não há Deus. Quanto mais amamos os outros, mais conseguimos entender quem Deus é e o que Ele faz. Quanto mais egoístas somos, menos conseguimos conhecer a Deus e mais sofremos. Deus é amor.
E se nós amamos, Deus está em nós. A sua presença é real em nós. E nós sentimos o seu amor. E o amor que nós sentimos de Deus não é o amor como sentimos da esposa ou do filho, não. É completamente diferente. É um amor que nos preenche por completo. E que por mais que a vida esteja uma desgraça completa, quando nós sentimos o amor de Deus, nós estamos felizes. Nós estamos felizes. Porque sabemos que na alegria ou na tristeza não interessa, o Senhor está ali. Quando conseguimos experimentar o amor de Deus, conseguimos experimentar o próprio Deus. Eu posso não ver, mas eu sinto. Eu posso não enxergar, mas eu sinto. Porque o amor de Deus nos invade por completo. Ele toca o nosso coração e nos traz a realidade da presença do Eterno. E ali nós descobrimos o que realmente é sermos amados. E ali nós nos regozijamos na presença daquele que ama a nossa história, a nossa vida. E ali nós descansamos na presença daquele que nos ama e tem cuidado de nós. E ali nós renovamos as nossas forças, porque o amor de Deus é combustível que nos faz mudar de vida. O amor nos traz a certeza da presença de Deus. Se eu não consigo amar os meus irmãos, se eu não consigo amar o meu próximo, Deus não habita em mim. Porque Deus é amor. E se eu não consigo amar, é porque o amor de Deus ainda não tocou o meu coração. Porque quando o amor de Deus toca o meu coração, nada é imperdoável. Nada é terrível demais que não possa ser restaurado. Nenhuma ofensa é grande demais que não possa ser deixada de lado. E quando o amor de Deus nos toca, nós somos levados a experimentar a vida de Deus fluindo em nós. E nós temos a certeza absoluta da salvação. E por último, João faz questão de deixar as coisas bem claras. Quando no capítulo 3, versículo 16 e 19, ele nos ensina muito bem no que se traduz esse amor magnífico que está em nós. Versículos 16 ao 19. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. O amor verdadeiro se traduz em ação. Falar de amor, pensar em amor, não significa nada se as minhas mãos e os meus pés ficam parados. O amor de Deus que flui através de nós, nos motiva a amar os outros, e esse amor não é apenas de palavras, mas de ação. Ou seja, eu preciso demonstrar o amor que flui em mim, em atitudes, em ações práticas. E aqui João dá um exemplo fantástico, quando ele diz assim: como é que podemos afirmar que amamos a Deus, se quando olhamos nosso irmão em necessidade, fechamos os olhos? E ele usa o exemplo de Jesus, quando ele diz assim: o amor de Jesus se traduziu na sua doação, ele se entregou por nós. O amor de Jesus se traduziu na cruz. O amor de Jesus se traduziu na atitude da cruz.
ele sofreu, ele padeceu e venceu, demonstrando o seu amor. A grande pergunta é: como é que eu e você temos demonstrado o nosso amor pelos outros? Você diz assim: pastor, estou bem, tenho sustentado minha família, tenho amado minha esposa, meus filhos, estou demonstrando o amor. Não é suficiente. E os outros? E os outros? Quais são as atitudes de amor que saem das suas mãos em favor dos outros que nada podem lhe oferecer? E João, ele vai além, ele vai até o fim, na última instância, quando ele diz assim: se Jesus deu a vida por nós, nós devemos, e aqui eu acho fantástico que o texto não diz que é uma opção. O texto não diz assim, ó, se você puder, dê a sua vida pelo seu irmão. O texto diz: nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amor de verdade se traduz em ações práticas do dia a dia. Amor de verdade se traduz em abraço, em ligação, numa carona, numa cesta básica, no pagamento de uma luz, num emprego, no perdão de uma dívida. Amor de verdade se traduz num ministério atuante, dedicado, esforçado. Amor de palavras e pensamentos não serve para nada, é só coisa de poesia. Os livros ficam amarelos e ninguém lembra. Eu nunca vi uma poesia transformar ninguém, por mais linda que possa ser. Mas um abraço verdadeiro, ele é capaz de salvar uma família inteira. Uma visita, um ombro para chorar, um auxílio no momento de dor, ele é capaz de resgatar uma alma. Porque o amor é combustível para a mudança. O nosso amor precisa se transformar em atitudes. O nosso amor precisa se transformar em boas obras. Eu nunca me esqueço e nunca vi um amor tão vívido, ou um exemplo tão vívido disso. Quando uma vez, quando trabalhava com adolescentes, eu vi uma adolescente chegando ao culto com o cabelo bem curtinho. E ela era uma adolescente assim, dessas lindíssimas. O cabelo parecia assim de boneca. Uma maravilha o cabelo daquela menina. Era assim uma menina, uma princesa. E quando ela chegou aquele cabelo curtinho, aquilo me chamou a atenção. E eu disse assim: escuta, o que deu, minha filha? E ela disse: não, pastor, é que eu cortei o cabelo e eu fui doar o meu cabelo para aquele pessoal que faz peruca para as crianças que estão lutando contra o câncer. Isso é amor. Isso é atitude de amor. Você que é mulher sabe quanto vale o seu belo cabelo comprido. Você que é mulher sabe quanto você cuida do seu cabelo e quanto isso valoriza a sua autoestima. Imagina numa adolescente dos seus 14, 15 anos, quanto vale um cabelo. E eu fiquei, aquilo lá marcou a minha vida. Eu nunca esqueci o rosto daquela menina com aquele cabelo curtinho. E eu disse para ela: minha filha, deixa eu dizer um negócio para você. Você está linda. Você está muito mais linda do que você já foi algum dia. O que aquela menina fez explica muito bem o que João está dizendo nos versículos 16 a 19 do capítulo 3. O amor não pode ficar simplesmente na parte da fala. Eu amo você, meu irmão, mas não me convide para trabalhar ou te ajudar, que eu tenho minhas coisas para fazer. Eu amo você, meu irmão, mas não me ligue quando tu estiver passando necessidade, que eu também tenho meus problemas. O amor de Cristo em nós nos faz doar a nossa vida para que outros possam viver. E nós fazemos isso através de ações práticas, de ministérios na igreja, de assistência àqueles que não podem auxiliar a si mesmo, de auxílio aos nossos próprios irmãos,
Você se preocupa quando você vem na igreja e você vê que um dos seus irmãos não veio? Eu me preocupo. E se você não veio num culto, você sabe que eu me preocupo ao ponto de chegar em casa no domingo e ligar, ou mandar uma mensagem. Ah, mas o pastor quer só porque a igreja tem que ficar cheia. De jeito nenhum, de jeito nenhum. É porque eu amo você. É porque eu quero que você ouça a palavra de Deus. Eu quero que Deus te abençoe infinitamente, ricamente. Você se preocupa em olhar para o lado e ver se o rosto do teu irmão está alegre ou triste? É preciso nos preocuparmos. Somos amados por Deus para amar os outros. Quantas vezes ao longo da semana você pega o seu telefone e manda uma mensagem para algum irmão seu e diz assim: oh meu irmão, Deus te abençoe, você é importante na minha vida. Quantas vezes você vai fazer uma visita, ou chama alguém para visitar a sua casa, pelo simples fato de demonstrar afeto pelaquela pessoa? Quantas pessoas convivem conosco no nosso trabalho? Temos notado o semblante abatido dessas pessoas? Temos feito algo por essas pessoas? Porque o amor de Deus que está em nós precisa fluir através de nós e tocar a vida dos outros. E quando nós somos confrontados com isso, nós ganhamos um ânimo fantástico. Eu vou finalizar com uma historinha. Teve um momento que quando eu trabalhava com adolescentes, eu estava muito desanimado. Porque adolescente é uma bênção, né? Não é aquele negócio. Um dia está no céu, outro dia está abraçando, né? É uma loucura. E eu trabalhando com adolescentes, e trabalhava com afinco e dedicação. E eu olhava para os adolescentes e dizia assim: meu Deus, esses praguinhas não mudam. Tão pior do que estavam. Não tem jeito essa molecada. Deus, olha só, não, vou desistir, esse negócio não está dando certo. E ao longo de algumas semanas eu comecei a matutar na minha cabeça: eu vou parar. Rapaz, estou fazendo tanto esforço, tanta dedicação. Esses meninos vão de mal a pior. Esse negócio não dá certo não. E eu, com a minha cachola, que ia parar. Um dia cheguei na igreja e veio um dos adolescentes, um dos piores que tinha. Não foi aqui, tá? Um dos piores que tinha. Ele chegou para mim, todo do jeitão dele, disse: ei, Poleto, como é que tá? Eu disse: estou bem. E ele puxou uma folha de papel do bolso e ele disse assim: lê aí, cara, é para você. E foi-se embora. Eu disse: mais um, deve ser um pepino, entendeu? E quando eu abri a folha do papel, estava escrito assim: ô meu amigo, eu queria agradecer por tudo que o Senhor está investindo na nossa vida. O amor que você tem por nós, a dedicação que você tem por nós, está me ajudando a mudar. Nós gostamos muito do que você faz. E aquilo encantou o meu coração, para mim continuar seguindo em frente. Uma cartinha de um menino. Às vezes você pode escrever uma carta para alguém que trabalha com você. Às vezes você pode dar um presente para alguém que trabalha com você. Às vezes você pode pagar um café. Às vezes você vê que a pessoa está cabisbaixa. Paga um café para ela. Diz assim: ó cara, no final do trabalho eu vou te pagar um café. Não, eu vou te pagar um café, cara. Vamos lá, fazer um lanche, conversar, dar risada. O amor precisa se traduzir em atitude. Não basta apenas dizermos: eu amo, mas eu preciso de ajuda. Não, mas não conte comigo que eu sou muito culpado. Tenho muita coisa para fazer, você pode procurar outro, mas eu amo você. Não amamos. Porque quando amamos verdadeiramente, não interessa o que estamos fazendo, paramos para auxiliar aqueles que amamos. Vou dar um exemplo. Você trabalha muito, e isso é muito bom. Eu também. Se o seu filho ficar doente, você falta o trabalho? Certamente que sim. E eu também. Por quê? Porque amamos. Porque amamos. Essa é a ideia. No que tem se traduzido o amor de Deus que está no seu coração? Você está aqui hoje porque Deus te ama, senão você não estaria aqui hoje.
Você está aqui hoje porque o amor de Deus é tão grande sobre a sua vida, que Ele trouxe você aqui. Tem um sujeito de nome muito estranho, que eu não sei repetir, que ele diz assim: a pessoa que é nascida de Deus é uma janela por meio do qual o amor de Deus brilha para o mundo. A sua janela está aberta ou fechada? A sua janela que demonstra o amor de Deus para os outros está aberta ou fechada? Eu queria que você fechasse os teus olhos, e eu gostaria de orar por você.